Boa noite, pessoal. Vamos lá começar oficialmente o nosso webinar, né? A gente teve que ter uma espera por conta de algumas dificuldades de início das pessoas entrarem, mas sejam bem-vindos, o que já estão desde o começo, aguardando conosco. Obrigado pela paciência. Hoje o nosso eu sou a Adriana, sim, vou me apresentar. Você ficou conversando tanto que faltou a apresentação. Eu sou a Adriana Marinho, sou psicóloga, orientadora profissional da Orienta. Nós da Orienta, que estamos proporcionando esse webinar hoje, convidamos a doutora Beth Moreno, né? Ela vai se apresentar já já. Ana Carolina, minha sócia, somos representantes, né? A nossa empresa, para quem não conhece, acho que algumas pessoas já conhecem, é uma empresa privada de consultoria, de orientação profissional. E vocês vão, hoje o webinar focado para os desafios na entrada do mercado de trabalho. Ana Carolina vai falar um pouquinho sobre o tema, depois, em seguida, Beth Moreno, ela vai se apresentar enquanto relato de experiência, né, como médica, empreendedora, e nós, no final, vamos abrir para as discussões. Eu vou estar, vocês, durante o período da apresentação, vocês podem colocar lá no chat as perguntas. As pessoas que quiserem perguntar pessoalmente, que eu acho que é muito bom, abre o microfone e fala. Então, a gente vai estar com também, né? Se a quiser. câmera. Já pode abrir a câmera quem quiser, tiver à vontade, né? E é isso. Acho que a Ana agora com a fala de... Isso. Nós vamos fazer uma começar. sequência, eu e Beth. Eu sou Ana Carolina, sou psicoterapeuta e orientadora profissional. Integro a Orienta, que é uma consultoria de orientação profissional e de carreira. Trabalhamos tanto com a primeira escolha, como também com transição e desenvolvimento de carreira. E hoje temos nessa temática os desafios da entrada no mercado de trabalho, a participação da doutora Beth Moreno, que é médica, mas vai compartilhar com a gente a experiência de desenvolvimento de um empreendimento na saúde. Beth, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, pela sua parceria e confiança com a gente. Quero só que você se apresente e em seguida eu dou seguimento, tá certo? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Ana, Adriana. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho sobre a minha jornada como médica e como empreendedora. Eu sou cirurgiã vascular, né? E a gente está abrindo uma clínica de tratamento de doenças venosas, mais especificamente para o tratamento de varizes. E é um pouquinho dessa experiência que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Procurei focar a coisa de uma forma mais ampla, pelo entendimento de ter pessoas de vários segmentos, não só pessoas da área da saúde, né? E eu acho que a gente sempre tem alguma coisa a mais para compartilhar, independente de ser a nossa área de atuação ou não. Então, eu espero contribuir um pouquinho para o crescimento de vocês. E a proposta também de te convidar, Beth, só para situar as pessoas, é porque quando se fala em entrada no mercado de trabalho, muita gente pensa em empreender. E eu acho que você, pela experiência que a gente trocou, é muito importante ter os cuidados que você teve na construção desse empreendimento na saúde, né? Então, empreender também exige, né, uma série de critérios para dar corpo e para dar seguimento a uma estrutura, né, de empreendimento. Então, a gente vai percurso mesmo, né? O percurso que ela... Exatamente. Ela hoje não vai falar de medicina, mas ela vai falar dessa caminhada, né, de um empreendimento na saúde. E aí difícil. Eu gostaria de começar a compartilhar com vocês. Já aparece a tela? Só não achei. Já sim. Só um minuto. Já, só é isso. A nossa temática, já entrando na proposta do evento, quais são exatamente os desafios da entrada no mercado de trabalho? A gente sabe que são inúmeros, né? E ainda hoje contamos com uma realidade como a que estamos vivendo, uma crise mundial. É sempre extremamente desafiador falar dessa temática, porque as novidades, as dificuldades, as formas de responder a tudo isso são inúmeras. E quando a gente fala
nessa questão da passagem da universidade para o mundo do trabalho, a gente sempre se preocupa em pensar em algumas questões, né? Quando a gente fala de transição, a gente já pensa no caminho que a gente vai percorrer. O que é que eu vou fazer? Com o que é que eu vou trabalhar? Qual é a minha carreira? E será que a gente não tem que olhar também para o caminho percorrido? Como é que quais foram os passos que a gente deu para chegar até aqui? E aí fazer essa transição considerando essa trajetória? Será que a gente não tem que fazer isso pautado também nos propósitos de vida? Ou a gente só olha para o caminho que a gente vai percorrer, como a gente vai entrar? E aí, uma outra grande reflexão, está passando direta, porque eu estou tentando mudar a configuração aqui das pessoas na tela, que é para eu poder conseguir também ler. Desculpa, gente, deixa eu reposicionar aqui. Quando a gente pensa nessa transição, a gente pensa também na realidade, no contexto que a gente se encontra, né? Como é que está o trabalho no mundo atual? A gente tem uma perspectiva histórica aí, né? Onde a gente, se a gente for fazer, eu preciso reposicionar aqui, gente, que eu tô perdida com a imagem. Espera aí, só um minutinho. Você tem como clicar em cima da foto, na minha foto, que eu estou em cima. Na tua também? E minimizar. Aqui em cima tem um tracinho que eu acho que se minimizar, consegue tirar ela da Na tela. própria foto da gente. Ah, tá. Ok, eu consegui minimizar. Muito obrigada. Não. Então, a gente pensar em trabalho, pensar em transição para o mundo do trabalho, né? Pensar em saída da universidade para o mundo do trabalho, remete a gente também compreender como é que as coisas vêm se organizando nesse cenário. Se a gente pensar na Grécia Antiga, trabalho era sinônimo de castigo, sofrimento, cansaço, exaustão, né? Tem até, se você parar para pensar, a origem do termo tripalho, vem de tripalho, que era um instrumento de tortura. Cortella fala muito bem sobre essa temática, né? E fazendo todas essas vinculações com a origem da tecnologia, com a questão histórica e filosófica em torno dessa realidade. E aí o trabalho foi passando pelas as diferentes épocas históricas e as diferentes formas das pessoas se relacionarem no mundo vão caracterizar como a gente funciona no mundo do trabalho, né? Então, no Renascimento, temos o homem como protagonista, o humanismo. Depois, a gente tem a participação do protestantismo, onde o trabalho foi visto como servir a Deus através das diversas formas de trabalho. Com a Revolução Industrial, mudam os processos de produção, que começam a acontecer de forma avassaladora e em massa, e aí a gente observa o lugar que esse trabalhador passa a ocupar, né? Um lugar de alienação e a ausência exatamente de sentido. Ele não se parte para o mundo do trabalho pensando no sentido. O trabalho é para sobreviver. E essas relações se modificam ainda mais, né, quando se instaura o capitalismo. E no mundo VUCA, que é o que a gente vive, né, que é um mundo de vulnerabilidade, incertezas, complexidade, ambiguidades, muda-se muita coisa já nesses modos de produção, né, da Grécia Antiga até aqui, mas a gente lida exatamente com esta realidade hoje, sobretudo num cenário de pandemia. Vulnerabilidades, incertezas, por quê? Porque quanto mais amplo, inclusive, se a gente for parar para pensar na realidade de hoje, quanto mais amplas as relações em torno do mundo de trabalho, terceirização, globalização, home office, tudo isso muda também. É uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que aparentemente da liberdade, é o paradoxo da liberdade. Ao mesmo tempo, a gente não tem certezas, a gente não tem algumas âncoras, que no passado, quando a gente também pensava em carreira, o que é que eu vou fazer a partir da minha saída da universidade, como é que eu vou construir o meu mundo depois daqui, que hoje a gente vai ver mais adiante, tem uma perspectiva completamente diferente.
Como é que eu vou construir meu mundo a partir daqui e, de preferência, com um emprego com estabilidade, né? Então, como construir uma carreira consistente no mundo hoje de instabilidades, de ambiguidades, de muita complexidade, inclusive permeado e pautado por algo que é um facilitador, que é fazer tudo à distância, que é fazer tudo mediado pela tecnologia. Mas será que dessa forma também a gente não trabalha mais, o trabalho não invade a nossa realidade de vida privada? Como será que ficam os contratos de trabalho? Como é que a gente faz os controles dessa nossa carga horária? Como é que a gente faz os controles do que a gente chama de qualidade de vida no trabalho, né? Diante dessa realidade? E o que é que esse trabalho representa realmente para a gente? O trabalho ele é parte integrante da nossa identidade. O que fazemos, a que grupo pertencemos, com quem nos relacionamos, como queremos influenciar a realidade ao nosso redor, como queremos tratar de constituir relações através do nosso trabalho, que necessidades pessoais o trabalho satisfaz. Outro dia eu vi um depoimento da própria Patrícia, que está aqui com a gente, né, dizendo o trabalho dela como educadora física tira ela de casa todos os dias e ela vai encontrar gente. Então, provavelmente, esse contato com esses grupos de alunos que ela monitora, que ela acompanha, atende a algumas necessidades pessoais de prazer, de socialização, de realização pessoal. O que é que esse trabalho satisfaz? O que é que eu quero com o meu trabalho? Eu quero remuneração, meu foco é na remuneração, ou também em outras necessidades. Eu quero conhecimento, eu quero relação com pessoas, eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero trabalhar com sistemas da informação. O que realmente me dá prazer? E que sentido em nós o trabalho produz? E quais os sentidos que nós queremos produzir no mundo? Ele proporciona, né, em meio a toda essa complexidade do mundo VUCA, né? VUCA porque exatamente vem no inglês Vulnerability, Uncertainty, que é exatamente a incerteza, né? Complexidade, complexity e ambiguities, de ambiguidades, né? Então a gente pegou essa terminologia, importou e adaptou para o português. Mas o trabalho no mundo atual, nesse contexto de ambiguidades, ele exige um engajamento muito grande, um mergulho enorme no autoconhecimento. Então, quando a gente pensa com o que é que eu vou trabalhar, a gente não pode olhar só para frente sem integrar experiências de vida, trajetória percorrida. Hoje a gente sempre intenciona, né, prover algo essencial, atualizar talentos e habilidades, buscamos relações mais cooperativas, menos hierarquia, práticas mais criativas. Os espaços são compartilhados, até se criam os business club, home office mediado pela tecnologia. O foco não está apenas nas organizações, não é a empresa que eu quero estar ou ingressar, mas de que equipe eu quero ser parte integrante, qual é a missão, quais são os valores, o que é que essa empresa representa, que eu estou buscando e faz conexão com os meus propósitos. O foco não está só nos indicadores externos, mas em indicadores subjetivos do que é sucesso, do que é realização. E o que é a carreira? É exatamente como eu operacionalizo, né? É a via, a estrada, o caminho que a gente percorre para realizar o nosso trabalho, né? Em que se fundamenta a nossa história, agregando referências culturais e valores à vida. Então, se vocês pararem para refletir, o sentido de carreira, o conceito de carreira é muito parecido com o conceito de propósito, porque Portela mesmo nos fala desse conceito, né? Que propósito é aquilo que a gente faz com sentido, entendendo por que a gente faz e também por que a gente não faz, por que a gente não escolhe determinadas coisas, porque a gente muda as rotas das nossas escolhas.
E como é que a gente vai usar o Waze da carreira nesse mundo de globalização, ambiguidades, vulnerabilidade? A gente não pode deixar de fazer a análise da trajetória de vida, de valores e experiências. Esse olhar para trás. Se vocês estão concluindo a universidade ou estão já no mundo do trabalho, nos primeiros anos de vida, é importante focar nas forças e nos recursos potenciais. O que é que eu desenvolvi? O que é que eu conto de verdade? Quais são as competências? Quais são as características de personalidade? Por que eu estou buscando dar esse sentido à minha vida através dessa profissão ou desta ocupação? Mas também é muito importante identificar quais são as minhas fragilidades, o que é que eu preciso desenvolver, o que é que eu preciso buscar, quais são as minhas dificuldades ou os conflitos para colocar o que eu preciso em prática. Né? Quais são as dificuldades também de operacionalização? Passa por recursos financeiros, culturais, recursos, inclusive psíquicos, muitas vezes, né? O que é que dificulta a minha trajetória, a minha construção de carreira? E é importante também identificar quais são as ameaças e quais são as oportunidades. A gente precisa, num momento como esse, de integrar presente com o passado e as expectativas e as projeções futuras. Não podemos prescindir dessa trajetória. É muito importante, então, a gente botar a lente de aumento nesses fenômenos da trajetória de vida e escolhas pessoais, especialmente os que estão concluindo o curso, entrando no mercado de trabalho. Quais foram os marcos significativos da minha trajetória? O que foi que me marcou e por que me marcou? Quais foram os sentidos e significados de algumas escolhas de vida que eu fiz, que não necessariamente tinha a ver com o mundo do trabalho, mas que nesse momento foi uma relação com o professor, foi uma relação com... Essa semana eu ouvia uma pessoa me descrever no consultório alguns marcos significativos da relação com um tutor de estágio no contexto do direito. E as referências eram assim, as mais significativas para o desenvolvimento de algumas competências específicas. Uma pessoa já extremamente inteligente e assim muito capaz, mas que os desafios propostos, inclusive pela insegurança que o chefe tinha de delegar, fez com que essa pessoa assim, desenvolvesse algumas competências específicas no refinamento do olhar para as peças, para a construção do texto, para a compreensão sistêmica dos processos, porque era na área do direito. Extremamente interessante a gente poder identificar como a gente deu passos. Eu também vejo, às vezes, os clientes chegando no consultório para orientação de carreira e dizer como eu me arrependo de não ter me engajado em alguns programas que a universidade ofereceu. Programas de estágio, programas de extensão, algumas participações em empresas júnior. Então, quais as vivências acadêmicas e de trabalho significativas, o que me marcou positivamente e negativamente e por quê, né? Com isso, a gente vai agregando também essas identificações com forças, com fragilidades, com ameaças e com oportunidades, se a gente fizer um olhar para a nossa trajetória. Quais são os critérios para as novas escolhas? Quais são as construções que a gente está fazendo de intenções e de objetivos, de metas? Carreira não é aquilo que a gente objetiva adiante. Não é o lugar que a gente quer chegar. É como a gente constrói a primeira escolha da gente, que a gente pode ter mudado várias vezes até. Pode ter entrado no curso, interrompido no 5º período, entrado num outro curso, interrompido novamente, mas todas essas experiências fazem parte da construção da nossa carreira. Fizemos uma dada profissão, entramos numa dada área de atuação e depois mudamos de segmento. Toda essa história é parte da nossa carreira. Por que mudamos? O que nos perguntamos?
O que fez com que a gente interrompesse esse trajeto? Quais foram as dificuldades? Quais foram as mudanças de interesse? São significativas. Todas essas perguntas precisam constantemente ser feitas. Outro dia também, essa semana no consultório, tinha uma pessoa dizendo, né, é muito bom que a gente continue nesse estágio, porque o estágio está temporariamente suspenso. E eu disse, por que é muito bom? Não, porque como eu estou no último ano, não terá necessariamente, no segmento que ela atua, a contratação de estagiários já no último ano. Mas aí é importante perguntar, será que a gente vai entrar no estágio apenas pela oportunidade, pela localização que a gente vai ter em relação à localização geográfica, ou pertencer àquele órgão, ou aquilo de fato vai nos agregar valor? Né? E era esse o meu questionamento. Isso vai agregar valor à tua formação? Bom, provavelmente sim, porque ela gostaria de participar, inclusive, de um outro cenário, de um outro segmento dentro do estágio, né? De uma outra área. Mas é importante a gente não colocar, não depositar em todos os contextos a grande referência ou, digamos, o grande diferencial. Mas como a gente realiza, como a gente se integra, como a gente se vincula nesses contextos, é que faz a grande diferença. Uma das peças chaves, né, uma das ferramentas chaves para essa transição universidade-mundo de trabalho é exatamente um comportamento, atitudes exploratórias e de preparação para a transição. E quando a gente diz atitudes exploratórias, a gente não está falando só de olhar o que vem pela frente, mas é exatamente de explorar o percurso que a gente fez até o momento. O que é que a gente desenvolveu, o que é que a gente conseguiu desenvolver como competências, que relações a gente fez, a que redes a gente pertence, que conexões a gente tem feito com esse mundo. Quais as competências específicas e habilidades socioemocionais, que é algo que é muito falado hoje em dia, e está relacionado exatamente à criatividade, a lidar, a capacidade de dar respostas adequadas às situações complexas, a resolver situações problema, a trabalhar numa perspectiva de enfrentamento das realidades e adaptabilidade, que é um termo criado por Savickas, que é um grande estudioso de carreira, e ele fala que é a capacidade para lidar com tarefas e transições no desenvolvimento da carreira, ou seja, a capacidade também de lidar com crises, porque tem as transições, elas resgatam crises, elas resgatam questionamentos sobre a nossa identidade. E uma das crises que se coloca exatamente nessa transição é qual é a minha identidade vocacional? Será que eu estou no caminho certo? Né? Isso é uma pergunta que sempre aparece. O que está sendo realmente refletido nesse momento? Quando eu penso, será que eu estou no caminho certo? Eu estou focando em mim, nas minhas competências? Eu estou focando no lugar que eu vou ocupar? Eu estou focando nas oportunidades de mercado, nas redes e no apoio social que eu tenho, nas conexões que eu tenho? Tem uma autora muito interessante chamada Meg Jay, e ela fala muito, inclusive ela é psicoterapeuta e trabalha com formação de jovens e sobretudo com psicoterapia entre os 20 e 30 anos. E ela coloca do quanto é importante você valorizar os laços que são aparentemente frágeis. É o primo do seu amigo que trabalha com startup, que tem um consultório de odontologia, e você gostaria de conhecer, o quanto é importante a gente colocar a lente de aumento para os laços frágeis no período, inclusive, da nossa formação, e irmos além dos laços íntimos, porque ela diz os laços íntimos eles são muito bons como sistema de referência e para a gente ter um esteio, ter uma identidade comum, ter afinidades. Mas será que eles realmente pluralizam a nossa atuação, pluralizam as nossas perspectivas? Chama atenção para essa questão.
E aí, o que a gente vê também nessa transição, já passando já para a Beto, nessa transição universidade e mundo do trabalho, são mudanças no perfil do emprego, né? Hoje, inclusive, as pessoas têm procurado muito desenvolver seus voos solos através do empreendedorismo, tem sido uma opção de carreira. Pautas de educação são dirigidas à educação empreendedora, já em algumas propostas, em alguns currículos acadêmicos. 70% dos trabalhadores, por exemplo, o IBGE revela que metade dos empreendimentos brasileiros fecham as portas nos primeiros 4 anos e 70% dos trabalhadores optam pelo empreendedorismo, faltou colocar isso aí, mas metade dos empreendimentos fecham nos primeiros 4 anos. Por quê? Porque falta uma educação dirigida à construção do empreendimento e também à construção de competências específicas de gestão. Falta capacitação e a gente sabe que também políticas públicas adequadas. E aí, a necessidade da inclusão do tema no processo educacional e uma formação específica, né, em empresas incubadoras, aceleradoras, os Fab Labs, para transformar ideias em serviços e gerar inovação. Então, não é uma coisa que a gente cria do nada, né? É uma coisa que a gente também constrói. Se a gente quer desenvolver, eu costumo dizer também para as pessoas que chegam para a orientação de carreira, dizendo, eu quero empreender. Às vezes os meninos também falam, né, de que na primeira escolha, eles dizem, eu quero fazer qualquer coisa que me leve a empreender. Por quê? Por que tu estás pensando? O que é que tu queres, para onde tu queres chegar para buscar um caminho como esse? Aí eles dizem, eu quero liberdade. Então, essa liberdade pode exatamente ser o ponto de partida e a pessoa pagar um preço muito caro. Porque liberdade sem formação dá exatamente nesse percentual aí que fecha as portas nos primeiros 4 anos. E aí, gente, eu queria também deixar com vocês uma reflexão sobre esses desafios, porque a gente está em meio, inclusive, agora, a uma grande crise mundial, né? E a gente está fazendo muitas adaptações de carreira, a gente está reconstruindo a nossa forma de atuar em diferentes contextos, mas eu acho que os desafios que nos perseguem quando a gente fala em transição, sempre da universidade para o mundo de trabalho ou para as reconstruções no mundo de trabalho, é que carreira e educação andam juntas, né? Da perspectiva desse lifelong learning. Mudanças versus permanência. O que é que a gente pode mudar, criar, adaptar, sem perder a essência? Então, é encontrar nessa impermanência que a gente vive a essência. É integrar relações nas mais diversas dimensões, como hoje estamos aqui com a participação da doutora Beth Moreno, que é médica, e vem tratar com a gente por essa visão sistêmica que ela tem, né? De uma perspectiva de empreendimento na saúde. Então, está dentro dessa perspectiva, a gente integra relações, integra aprendizagens e oportunidades. A gente tem que, o tempo todo, pensar nesse tripé. E construir uma coisa que é muito interessante, que a Meg Jay também divide, que é um capital de identidade. Não podemos nos apresentar para o mundo por aquilo que não somos, mas fortalecer, identificar as nossas forças e fortalecer a nossa identidade vocacional com tudo aquilo que agregamos dessa trajetória de vida, das competências e habilidades. Tudo aquilo que agregamos à construção, à essência da nossa carreira, para, de fato, entrarmos no mundo do trabalho. Então, a gente tem que ter um propósito, um sentido, tentar buscar consistência para aquilo que a gente quer se dedicar, tentar responder o porquê e o como a gente faz,
é algo que a gente tem que agregar permanentemente à nossa prática. Deixo agora com vocês a nossa querida Beth, para que ela dê seguimento às reflexões da noite de hoje. Beth está mutada. Beth, Agora. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto, acho que a Ana tem que sair. Desculpa, Beth, deixa eu sair aqui. Eu tenho que, na verdade... Estão conseguindo ver? Agora eu estou vendo a de Beth. A de Beth entrou. Ok. Eu queria começar minha apresentação agradecendo a oportunidade de falar sobre empreendedorismo. É a minha primeira vez para falar sobre, né? A Adriana já me conhece de longos anos e está acompanhando aí todo esse meu caminho, toda essa luta que eu digo que é mais difícil do que ser médico, é ser empreendedor, principalmente na área de saúde, né? Então, vou trazer um pouquinho para vocês aqui da minha experiência, né, e dos meus conceitos sobre como foi construída essa minha jornada. Em cima de quê? Com base em quê? Então, a gente vai focar um pouquinho hoje sobre a experiência de empreender, né? Então, o que é que eu vou trazer para vocês aqui? Bem, eu acho que tudo, gente, começa com um sonho. Eu vou falar um pouquinho do que Ana falou, porque eu acho que essa abordagem psicológica, essa abordagem do ser humano como pessoa, né? Tirando aqui de dentro o médico, colocando uma pessoa que pode ser um arquiteto, que pode ser um administrador, que pode ser um advogado, né? Então, eu acho que todo mundo tem esses conceitos são básicos para qualquer tipo de profissão. E que bom se os nossos sonhos fossem assim, lindos, né? Feito essa garota. Que bom que os nossos sonhos tivessem essa alegria desse sorriso, né? Então, na realidade, os sonhos surgem, eles surgem com motivação, o sonho tem que ser vivido com amor, o sonho tem que ser vivido com paixão, o sonho tem que ser vivido com dedicação, né? E na realidade, hoje em dia, os grandes empreendedores nunca conseguiram fazer nada sós, né? Hoje, eu acho que a humanidade caminha para o compartilhamento de ideias, a conexão com pessoas, a divisão para somar conhecimentos, o ecossistema. Então, eu tive a sorte, né? Deus colocou no meu caminho, só pode ter sido ele, porque uma coisa boa tem que vir lá de cima. A mãe dessa garota, que é Bia, que é estudante de medicina, que é minha sócia, doutora Renata Andrade Lima, e com quem eu faço uma homenagem com essa foto, porque ela fez esse TikTok essa semana, ele está fazendo muitos TikToks agora na quarentena, e eu achei linda essas fotos dela, eu disse, vou levar para a minha aula. Então, eu acho que o sonho é isso, ele tem que ser vivido com intensidade. E outra coisa, quando você cria um sonho, eu acho que agora isso aqui, esse círculo dourado, né, o Golden Circle, pode dar uma ideia do que é isso, né? Porque a maioria das empresas, das pessoas que inspiram porque conectam da maneira correta, né? Porque conectam o que sonham com os seus porquês. Eu acho que isso aí é a grande diferença de um empreendedor que, na realidade, ele quer conectar com pessoas, mas não para vender ou comprar um serviço que ele oferece, mas porque acredita no que ele também acredita, né? Então, acho que esse enfoque de você saber qual é a sua essência, qual é o que é que move você, o que é que faz se levantar todo dia e sair de casa para trabalhar, qual é a paixão que você imprime nisso. Então, eu acho que isso aí é o grande motivo. Se você não tiver um porquê bem sedimentado, se você não tiver um porquê muito firme, você não caminha, né? Então, eu acho que isso aí é o começo de tudo. E esse crescimento, essa comunicação tem que vir de dentro para fora. Através do porquê, você vai encontrar o como, né? Quais são os processos que você vai utilizar para colocar aquele seu sonho em ação, né?
e o que é que você vai fazer depois disso. Então, essas outras fases são mais racionais. A fase do porquê é uma fase que exige muito autoconhecimento, que exige muitas vezes você imergir um pouquinho em você mesmo para descobrir para que você está aqui no mundo, né? O que é que você quer trazer de bom para as pessoas. Então, eu acho que isso aí tem que ser uma coisa muito bem desenhada, porque, na minha concepção, isso é a base de tudo. Pelo menos foi a base que está movendo, né, o nosso caminho, meu e a da minha sócia. Então, a gente está vivendo hoje, gente, um novo momento, né? A gente está vivendo um momento bem diferente. Um momento em que é muito fácil você construir uma imagem sem conteúdo, né? Que a gente chama de uma capa, né? Então, um momento onde você encontra pessoas como blogueiras que são formadores de opinião. Não tenho nada contra a blogueira, inclusive adoro essa que está aí, que é Camila Coutinho, né? Vamos dizer o que é que a gente seria dela sem todas as dicas de beleza, de tudo, né? Tiveram algumas que andaram até fazendo besteira nessa quarentena, a gente para de seguir, mas bem, são pessoas que formam opinião, formam através de quê? Através das facilidades do momento, né? Através do Google, hoje em dia, a gente tem um mundo na mão da gente, né? Basta a gente querer saber sobre qualquer tratamento e existe até um verbo agora, é dar um Google. Então, você dá um Google e você se interage de tudo, você chega para um médico para comprar um produto completamente ciente do que você quer, de quais são os benefícios e o não. Isso é muito bom para a gente que é médico. Eu adoro o Dr. Google, porque eu acho que isso deixa o paciente com um nível de competência que consegue entender um pouco mais do que você fala. O paciente já chega para questionar, para discutir, eu acho isso fantástico, mas a internet traz isso para a gente e cada vez de uma maneira mais forte, né? As redes sociais hoje em dia vinculam realmente informações de uma maneira extremamente rápida, de uma maneira absurdamente rápida. Então, é muito fácil você construir toda essa imagem, né? Você tem um Instagram bonito, você tem um marketing digital ali bem alinhado, você montar um consultório, um escritório num lugar bacana, que tem uma estrutura física que impressiona. Então, bem, eu estou com tudo para decolar na profissão, né? E isso, na realidade, é um grande engano, né? E a vida chega para você e diz assim: e aí? Vamos encarar o novo, né? Vamos se adequar. É importante a gente ter consciência de que para a gente decolar em qualquer voo, a gente tem que estar preparado para voar, né? Então, como é que a gente se prepara para voar? O que é que a gente precisa para voar? A gente precisa conhecimento, a gente precisa estudo, a gente precisa treinamento. Então, isso é uma coisa que ninguém vai deixar de precisar em qualquer área que a pessoa vá absorver. Seja um médico, um advogado, um arquiteto, qualquer área, você tem que estar preparado com conhecimento. Eu acho que essa bagagem é o seu grande diferencial, né? Isso através de quê? De treinamentos. Então, eu ilustrei aí um dos cursos que a gente fez, eu e Renatinha, que foi o primeiro curso de laser. Um dia desse eu até postei essa foto no Instagram, porque me traz uma recordação muito boa. E eu acho que isso é importantíssimo. Os meninos brincam até comigo aqui em casa, porque tudo eu digo, vou fazer um curso. Mãe, eu vou fazer isso. Eu digo, opa, vou fazer um curso. Inclusive, eu comprei até um carrom, aquele instrumento assim que você toca, que eu não sei tocar, mas eu vou fazer um curso. E aí eles dizem, mãe, tu quer fazer curso de tudo? E aí eu me lembro de uma amiga nossa, né, Adri? Adriana Scavuzzi, que é médica também, é diretora médica lá do IMIPA, pessoa extremamente preparada. E a Adriana, ela é muito engraçada, porque tudo ela quer saber. E o marido pergunta, Adri, para que você quer saber disso? Aí ela diz, abaixo do firmamento, tudo me interessa. Então, eu acho essa frase dela assim, uma coisa fantástica. Por quê? Porque você tem que saber um pouco de tudo, né? Você, às vezes, quer ser um especialista focado só na sua profissão. E você fica muito limitado, muito bitolado aquilo. Você deixa de ampliar o seu T, né? Você verticaliza ele, se especializando, e a parte generalista fica muito pequena. Então, você tem um leque de oportunidades, de soluções criativas pequeno. Por quê? Porque você quer focar naquilo e acha que toda solução, quanto mais você saiba da sua especialidade, se fechando para outras coisas, você vai conseguir um sucesso ou ser um profissional melhor. E a gente sabe que não é nada disso, né?
A gente sabe que você precisa ter, lógico, o seu foco, ter sua especialidade, ser bom naquilo, mas você precisa também conhecer outras coisas, ver outras coisas, porque isso vai gerar para você o seu repertório, né? Vai gerar os seus inputs, o que é que você vai receber de informação ali, que vai ficar armazenado para depois você poder trabalhar com isso e levar até uma solução criativa para o seu negócio, para um problema que você tenha. Então, quando a Orienta, por exemplo, traz um evento desse aqui, desse nível, um evento que fala um pouquinho mais sobre empreender, isso é uma oportunidade ímpar, porque a gente não teve isso na nossa época, né? Eu tenho 50 anos, vou fazer esse ano, e na época da gente, a gente tinha um teste vocacional que a gente fazia no colégio, e dava, e aquele resultado era aquilo ali que você tinha propensão a fazer. A gente não tinha pessoas que se dedicassem a estudo de carreira, pessoas que se dedicassem a foco. Então, assim, a gente não tinha nada disso. Então, um evento desse, eu fiquei, quando vocês me convidaram, eu fiquei, assim, extremamente feliz. Disse, olha, um pouquinho do que eu sei eu vou tentar passar, porque eu acho que isso é fantástico para o crescimento, né, de uma pessoa. Eu acho que isso é uma oportunidade realmente ímpar, porque a gente vira empresário desde cedo, sem saber, né? A gente vira empresário quando a gente coloca como médico o nosso primeiro consultório. E você não sabe que aquilo é empresa, você tem um funcionário, você tem conta a pagar, você tem uma firma, e você não se apropria daquilo, né? Um arquiteto, por exemplo, acaba o curso, vai montar um escritório com 2 amigos, com 3, com um grupo. E aí? Virou empresário. Né? Ele vai ter que ter um contador, ele vai ter que abrir empresa, ele vai ter funcionário, ele vai ter que passar recibo para o cliente, ele vai ter que gerir a obra do cliente dele. Então, assim, essa apropriação do nome empresário, a gente não consegue visualizar ela precocemente, embora a gente já seja um empresário desde cedo. Então, assim, como eu, várias pessoas da minha geração também passaram por isso, né? A gente começa e a gente vai utilizar o nosso bom senso, a gente vai nos nossos achismos, né? Achar que está fazendo aquilo da forma correta. A gente não tem, na realidade, na faculdade, nenhuma formação sobre isso. A gente não imagina o que é que o mundo que vai se apresentar a gente. Então, a gente vai realmente com toda a boa vontade, de peito aberto, como se diz, para encarar um mundo completamente novo, que não vai depender do que a gente aprendeu na faculdade nem na residência. Vai depender de uma habilidade que a gente não tem, né? E que a gente vai precisar muito ter. Então, eu digo sempre aos meus filhos aqui, vão fazer MBA em gestão. Para quê, mãe? MBA em gestão. Minha menina é médica e meu menino está no 3º ano de medicina. Eu digo para a vida, porque tudo na vida você precisa gerir, né? Então, você tem que gerir sua casa, você tem que gerir o seu negócio. Então, gestão hoje em dia é uma coisa que é comum para muitas especialidades e para tudo que você vai fazer na realidade, né? Então, eu queria passar um pouquinho da minha experiência, de como eu vivi esse meu mundo na medicina de uma forma bem rápida, né? Qual foi meu primeiro passo? Eu já disse a vocês que eu sou médica, que eu sou cirurgiã vascular. E quando eu saí da residência, eu tive a sorte de ser adotada por Dr. Leandro, né? Um cirurgião vascular que eu tenho um carinho imenso por ele, a quem eu chamo de pai, porque realmente foi o meu pai, né? Não só na área médica, mas me deu a mão e ainda hoje me carrega para tudo. Então, é uma pessoa que eu tenho assim um carinho imenso. E Leandro, ele me adotou e me levou para o consultório para trabalhar com ele, né? E aí eu trabalhei lá no consultório uma época e quando eu cheguei ele disse assim, olha, você agora vai dividir um percentual do que você recebe. Para mim era ótimo, né? Porque o condomínio consultório era caro e eu não tinha condições, e aí eu ia dividir um percentual do que eu estava produzindo. E logo aquele percentual foi ficando maior do que o valor do condomínio, em alguns meses, e ele chegou para mim e disse, Beth, não, agora vamos lá, você vai dividir, você vai pagar o condomínio porque para você é melhor. Isso é uma coisa que não acontece muito na área médica, né? Então, os médicos, principalmente os mais novos, são muito explorados pelos próprios colegas, né? Então, isso é uma coisa muito comum na nossa especialidade. Eu, graças a Deus, tive essa sorte, então eu já comecei com esse diferencial, assim, positivo, né? Então, eu lembro da minha jornada realmente com muito carinho, com muito apreço e com muito zelo. Então, a gente, de repente, a gente estava lá no consultório, eu participei vários anos da parte de gestão lá da empresa, né? Que é a Angiocentro, que é a empresa da gente, e aí também toda no achismo, né? No bom senso, na boa vontade, mas mínima condição de gerir nada.
E, de repente, a gente era um grupo de pessoas, cada um com um objetivo diferente, e aí eu senti a necessidade de sair daquele foco, de montar alguma coisa diferente. Então, mudei meu foco de atuação, eu dei 7 anos de plantão na emergência da restauração como cirurgiã vascular de plantão, operando tiro, facada, amputando perna, fazendo tudo que você puder imaginar de urgência. Eu adorava aquilo, adorava cirurgia arterial, mas de repente eu vi que eu precisava me especializar em alguma coisa e focar naquilo. Foi quando eu decidi me dedicar mais à parte de flebologia estética, que é o que eu mais faço hoje, especialmente o tratamento de varizes com as técnicas mais modernas, laser, espuma e tal. E aí veio todo um novo processo, né? Que a gente volta para isso aqui que a gente está vendo na tela, o processo de formação. Então, nada do que eu faço hoje eu aprendi na minha residência médica. Nenhuma das técnicas que eu uso hoje. Então, eu tive que passar por um processo novo de aprendizado, de tudo. Então, foram muitos cursos, foram muitas viagens, foram muitos congressos, foram muitas visitas a serviços que faziam o que eu estava querendo fazer e que eu queria ver como é que aquilo funcionava, para você realmente começar a construir um sonho mais sólido, né? Foi na época que eu comecei a me afinar muito com a minha sócia, então a gente passou esse período todo junta, viajando junto, amadurecendo também assim, não só o nosso pessoal, como o nosso profissional. Isso foi uma construção muito bacana. Eu estou aqui com um videozinho que fala um pouquinho a respeito disso. Eu vou dar um play para vocês escutarem. E quando na realidade a gente imaginou o espaço, o ambiente físico, né, acho que a gente não tinha dimensão do que a gente precisava para chegar lá. Porque assim, um ambiente físico bonito, ok, né? Mas não era só isso. Dentro do ambiente físico bonito ia ter a nossa entrega como profissional. O que é que a gente quer entregar para o nosso paciente, né? A gente quer o quê? A gente quer saúde, a gente quer bem-estar, a gente quer beleza, por que não, né? Nós mulheres, país tropical que a gente vive, a nossa cidade com muito sol, a gente expõe muitas pernas, então a gente queria oferecer isso. E queria oferecer isso de uma forma com o máximo de cuidado e com o máximo de ciência e tecnologia e tudo junto. Não bastava só o paciente chegar lá e ter um ambiente bonito, a gente não queria só isso. Então, isso é um pouquinho realmente de como a nossa clínica foi criada e foi imaginada, né? Então, a gente construiu aí com isso tudo, a gente construiu esse propósito e aí a gente viu que a gente precisava emergir naquele novo mundo, né? Que um consultório não dava mais no sonho da gente, que a gente tinha que ter uma clínica, porque a gente queria uma coisa completa, né? Então, a gente tinha entendimento que uma clínica era uma empresa e que uma empresa precisava de alguma base mais sólida, porque a gente queria montar uma coisa maior. Éramos 6 e com o tempo a gente foi afunilando, ficamos em 2 e a gente imaginava assim uma maison em casa forte, chiquérrima, assim, estilo Lelis, né? E aí o sonho da gente foi modificando, a gente está no Empresarial Rio Mar, que fica meio caminho da minha casa e da casa da minha sócia, é mais seguro, então a tendência é mais moderna, a tendência de empresarial, então foi lá onde a gente se estabeleceu. E aí a gente viu a necessidade de emergir mais nesse mundo empresarial, né? E aí começou essa trajetória. Então, eu fiz um curso de mentoria empresarial com Dante Freitas e Diego, que estão aí sentados. Isso aí era o hot seat do curso. Então, a gente sentava e eles analisavam toda aquela sua proposta, né? Baseado tudo em cima do seu Canvas. Eu acho que muita gente já conhece isso aqui. Então, o Canvas, ele consegue dar assim, uma ideia do que você quer e como você pode chegar ali, né? Começando pelas histórias, que é esse bonequinho que está no canto esquerdo da tela. Então, você tem, nessas histórias dos pacientes, você tem que desenhar o perfil do paciente que você quer atender, né? Você tem que estruturar isso, é o que chamam da persona. Que paciente você quer atender? Que faixa etária? Que sexo você quer atender? Que poder aquisitivo você quer atender? Então, você constrói toda essa história baseada no seu cliente ideal. Você tenta perceber quais são os incômodos que esse cliente ideal tem, né? E quais são as transformações que ele vai querer passar, né? E aí você vai tentar combater as objeções que ele tenha, dando soluções a ele para que ele alcance essas transformações. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso, identificar qual é a queixa do meu paciente ou qual é a queixa, o que é que você como empreendedor quer atingir, qual é o público que você quer, o que é que aquele público está faltando para ele, como é que você pode solucionar aquilo.
E depois também para as fontes de tráfego. Onde é que aquele paciente ou aquele cliente circula? Quais são os sites que ele compra? Quais são as revistas que ele lê? Quais são os restaurantes que ele frequenta? Para você ter uma ideia de como você pode conseguir se comunicar com esse cliente, com esse paciente. E aí, você vai ter que instruir o cliente ou o paciente para ele poder saber que você tem um produto que ele quer. Então, você vai criar o que chamam de conteúdo de qualificação, né? Que é o que a gente, essa semana, aqui deu uma bombada no Instagram, porque a gente passou a semana fazendo conteúdo. A gente fez live todo dia sobre todas as técnicas de tratamento de varizes, né? Amanhã vai ter a última. Então, é isso que você tem que fornecer para o seu cliente, para ele ficar preparado para escolher qual é o profissional que ele quer e ver que você tem o produto que ele quer, que você tem o serviço que ele deseja, né? E como você vai ofertar, que seria a última etapa, isso para o seu cliente. Então, aqui está o meu Canvas, está meio sujinho, porque assim, eu pego muito nele, eu estou muito apegada a esses Canvas, o post-it de escola, eu colo de novo, né? Porque o pessoal de criatividade, de empreendedorismo, adora post-it, e eu peguei essa mania de post-it também. Então, eu fiz baseado em cima do que eu trato mais, que é o tratamento de varizes, e aí eu preparei esse Canvas para a mentoria, né? Isso aí é uma foto do grupo da mentoria, foi um grupo muito bacana, a gente recebeu essa pulseira, que eu acho que eu passei os 3 meses usando essa pulseira, eu dormia com a pulseira, eu acordava com a pulseira, eu só tirava a pulseira para operar, mas vivia, a pulseira tinha escrito sucesso, ative o seu modo empreendedor, eu adorava estar olhando para aquilo. Então, eu conheci com o Dante e com o Diego, pela primeira vez, realmente, o que era o mundo empreendedor. E de uma forma muito bacana, porque são pessoas extremamente humanas e que ainda hoje eu tenho uma relação de amizade muito grande, né? E depois disso tudo, o que é que acontece? Quando você resolve criar a sua empresa e aí você sente a necessidade de uma consultoria, eu fiz essa mentoria, mas ia ter que ter alguém que começasse a modelar, né? A esculpir o nosso negócio. E aí foi quando a gente foi apresentado a uma consultoria empresarial, que eu fiz inicialmente com Dante, que fez, na realidade, a parte filosófica da nossa empresa, e depois a AICA, né, em nome de Fernanda Guerra, que veio construir com a gente o chamado modelagem de negócio, né? Isso aí é um escopo que foi nos apresentado e a gente seguiu todos esses passos aí, tem uns que a gente ainda está seguindo, né? Então, a abertura da empresa, como é que seria a nossa configuração societária, né? A definição do nosso negócio, que a gente já tinha muito bem estabelecida, baseado no nosso Canvas, a análise de mercado, quais são seus concorrentes, o que é que você pode fazer para você se diferenciar, quais são os parceiros que você vai utilizar. Então, o desenho, a modelagem do seu negócio, a gente fez um estudo amplo de viabilidade financeira, com precificação, com um monte de coisas, né? A estratégia de marketing, que é extremamente importante, que começou com a gente e eu acho que não vai largar mais nunca, porque é uma coisa que é contínua, é uma coisa que é assim, você tem que o tempo todo estar criando conteúdo do Instagram, a gente lançou o nosso site, aproveitando a quarentena, que ficou muito bacana o site da gente. Tem um pouquinho, tem aquele vídeo que vocês viram na íntegra lá, é um vídeo de 5 a 7 minutos, que a gente fala um pouquinho assim dessa nossa trajetória, né? E, por fim, a parte de operações e finanças, que é o que a gente vai desenvolver quando a clínica estiver pronta, que a obra está parada, né? Já está quase finalizando, mas por conta da pandemia a obra parou desde o dia 19 de março. E a gente, nesse processo aí, viu que a gente ia precisar de um financiamento. E a gente entrou nesse processo de financiamento também com o Banco do Nordeste, que foi uma trajetória assim, bem, bem difícil, né? Então, a gente foi apresentado isso. Na realidade, eu vou mostrar a vocês qual foi a verdadeira imagem que a gente foi apresentada. Foi essa. Eu fui muito boazinha, eu dei uma limpada no slide, né? Deixei ele assim para não assustar vocês. Mas, na realidade, quando a gente olhou todos esses itens, minha sócia fez, meu Deus, vai ser muitos post-its. Olha, imagina, tudo isso aí a gente esquematizar. E, na realidade, foi um trabalho, assim, bem árduo, mas extremamente necessário, que a gente viu hoje, o quanto isso foi importante para a gente estruturar o que a gente queria fazer. Né? E eu acho que tudo isso que eu falei se resume nessa imagem aqui, né?
Então, você consegue com os olhos absorver todos os inputs, que é exatamente o que faz parte do seu repertório, né? As coisas que você vê, os conhecimentos que você procura, você consegue aqui dentro processar tudo isso, misturar tudo isso, organizar suas ideias, até que a ideia vá para o mercado, né? Que seu consultório saia, que sua clínica saia, que seu empreendimento vá sair, que você consiga comunicar isso através da fala, né, através da oratória, que é exatamente o output, né? E o feedback, que é um processo que vai existir sempre, porque a gente sempre vai procurar estar melhorando, né? E o feedback é sentido, essa seta é sentido aqui no coração. É exatamente você perceber e valorizar o que as pessoas estão dizendo, para você constantemente estar melhorando, e você passa por um processo de, na realidade, deixar aquilo master, né? Como o Murilo gosta de dizer, de masterização. Então, essa masterização, eu acho que a gente não vai perder ela nunca. Eu acho que isso aí vai ser extremamente importante para você sempre estar melhorando, você sempre querer trazer coisas novas para os seus clientes, né? Então, novamente, eu queria agradecer a oportunidade. Estou à disposição quando quiserem fazer qualquer outro tipo de webinar assim, nesse sentido, né? E estou aqui para responder as dúvidas e a gente conversar um pouquinho mais. Betinha, muito obrigada. Foi um prazer lhe escutar, né? Eu sou suspeita, né? Porque lhe admiro muito. Eu não sei se eu passaria horas falando de você, mas enfim, eu acho que juntar a sua fala com a Diana, eu acho que muito importante. Eu acho que o público que está nos assistindo, né? Que procurou a Orienta para para a gente compartilhar esse conhecimento seu e o Diana, né, através da fala dela, mas me chama muita atenção porque o seu percurso. E Ana, quando fala, ela traz exatamente isso, né, da carreira, do investimento, né? E aí eu vou dar a fala já já para Ana, porque eu acho que Ana, na fala dela, você vem com esse exemplo, com essa história, é bem importante para quem está escutando. A gente não teve nenhuma pergunta específica, certo? Eu acho que agora tem aqui. Eu queria que quem pudesse ficasse à vontade de abrir o microfone, mas tem uma pergunta, porque Theo tinha comentado que estava gostando muito do conteúdo, perguntou se podia estar tendo acesso depois, a gente depois vai estar disponibilizando no YouTube da Orienta, certo? Adriana, eu acho que o Theo fez uma pergunta também depois. Eu vou ler agora, exato. Aí Theo colocou, só um minutinho. Falar um pouquinho sobre o Canva, como foi a criação Isso. Beto, você pode falar um pouco mais sobre o processo de criação do seu Canva? Posso sim, Theo. Veja só, quando eu fiz essa mentoria empresarial, um dos pré-requisitos era a gente levar o nosso Canvas pronto, que ele ia ser analisado pelos mentores, e lá naquele hot seat que eu mostrei aquela foto, a gente iria discutir, né, baseado no meu Canvas, qual seria a melhor estratégia, qual seria um caminho que a gente deveria seguir. Então, eles passaram para a gente as instruções sobre cada quadradinho daquele, como a gente deveria preencher, como é que você vai construir sua persona, quais são as histórias. Imagine, no meu caso, por exemplo, uma paciente que você queria ter como referência. Então, qual a idade dessa paciente, o que é que essa paciente faz, se essa paciente faz atividade física, se ela gosta de viajar, qual é o perfil dela. E por aí a gente foi construindo cada item daquele, desde a persona, construir, saber quais são os incômodos que aquele paciente tem, os meus, por exemplo, dores nas pernas, o incômodo estético. Então, qual é a transformação que você queria oferecer para aquele paciente? E daí vai, quais são as soluções? E a gente foi construindo aquele passo a passo com essas orientações, montou, e depois tudo isso foi analisado, discutido com você e amadurecido na realidade. O meu Canvas, até hoje, eu uso ele. Inclusive, quando eu fui fazer as lives essa semana, eu peguei meu Canvas novamente e disse, meu Deus, tem alguma coisa daqui que eu possa falar um pouquinho mais? Porque as dores do seu cliente,
é onde você tem que trabalhar. Então, se você quiser oferecer alguma coisa de bom para o seu cliente, você tem que tratar as dores dele, né? Quando a gente está com dor que vai para uma urgência, o que é que a gente quer? É um analgésico, a gente quer ficar bom da dor. Investigar por que aquela dor está acontecendo e tratar a dor. Então, na realidade, o Canvas ele vem para isso, para dar uma ideia. O Canvas, existem vários modelos de Canvas que você pode fazer para todas as áreas do ponto de vista empresarial. Não sei se eu respondi. Tem alguma coisa a mais? E, na verdade, o Canvas ele é um modelo que tem para diversos segmentos, né? Assim, tem o Canvas, esse modelo de Canvas que trata dessa temática, tem outros também. E, na verdade, você vai utilizar como referência, e é como você diz, vai te dar a possibilidade de reconstruções na carreira, vai te dar tanto a possibilidade de conceber o negócio, como também de fazer reconstruções ao longo da implementação. Então, ele é um roteiro referencial e começa a fazer parte da identidade do negócio. Exato. Agora, eu queria comentar também na sua fala que eu acho que uma das coisas mais ricas é ver que a gente não precisa ter uma situação de crise aguda para mobilizar mudanças. Às vezes, né, a pessoa acha que só vai reconstruir ou fazer alguma transição na sua carreira quando tiver uma crise. Né? Agora, por exemplo, está todo mundo se questionando muito em função dessa realidade mundial, da pandemia, né? Quais os novos sentidos que a gente vai dar em função da crise. Mas, assim, o teu relato é muito rico na medida em que não foi uma crise, foi a sede de conhecimento, a necessidade de interdisciplinaridade. Perceber que a intervenção clínica não supriria, né? A formação clínica não supriria a possibilidade de você ser gestora do seu negócio. Então, essa perspectiva de interdisciplinaridade, de buscar também a essência em outras disciplinas, para poder gerir o negócio, é uma coisa extremamente demarcada na sua fala. E, de fato, também respalda muito tudo que eu vinha comentando em relação à construção. Não é? Não é porque a gente deseja que a gente, da noite para o dia, transforma o sonho. Né? Tampouco a gente pode também se fixar onde a gente quer só chegar, mas, assim, compreender o processo. E, às vezes, esses passos são gradativos. A gente dá 3 passos e volta 2, a gente dá 5 e volta 5, né? E aí compreender por que a gente está indo, por que a gente está voltando também. Eu acho que perguntar-se sempre sobre os porquês e os comos são muito importantes nesse processo de construção. Teve uma outra coisa que você também colocou. No passado, a gente fazia orientação vocacional na escola, que naquela época era inventário de interesses, né? Depois de muito estudar ao longo desses 30 anos, esses instrumentos, esses recursos, eu disse, poxa, o que eu fiz lá atrás foi inventário de interesses, né? A gente participava praticamente de uma pesquisa sobre os nossos interesses. E aí a gente perguntava no passado, a OV vai dar para quê? Na verdade, o que é que a gente quer hoje, né? Mudar essa perspectiva. Você busca um orientador profissional de carreira, você busca uma mentoria organizacional para você compreender quais são os elementos que regem aquilo que você busca realizar. Então, o mentor, o orientador profissional, ele vai lhe ajudar a elencar dados e ser o facilitador na construção da carreira, do negócio, na construção da tua identidade vocacional. Mas não é ele que vai dizer para o que é que dá. Ele vai utilizar ferramentas para te ajudar nessa construção e te ensinar, inclusive, a lançar a mão do seu Canvas várias vezes, a maturá-lo, a rever. Mesmo quando ele saia desse cenário, que o propósito é exatamente que ele saia e que você continue fazendo esse exercício com a bagagem que fica plantada, você consiga, a partir daí, desenvolver uma outra perspectiva na construção ou na reconstrução da carreira.
né? Tua vivência é muito rica nesse sentido, né? Foi uma reconstrução da carreira. E não foi porque não estava dando certo, não. Estava dando certo. Exatamente, exatamente. A gente começou a crescer tanto de conhecimento que surgiu natamente a vontade de criar alguma coisa diferente daquilo que a gente já estava fazendo, né? E assim, nesse processo a minha sócia foi muito importante, porque a gente tem assim os mesmos princípios, a gente tem a mesma mentalidade, somos pessoas diferentes, mas que assim uma complementa o que a outra não tem. Então a gente é diferente, mas a gente se soma, entendeu? Então, as famílias se gostam. Meu marido é anestesista, o dela também. Eles vão trabalhar com a gente na clínica. O dela já fez um curso de chefe de cozinha. O meu marido agora está cozinhando como hobby também, o nosso Master Pap, né, Adri? Fazendo live nos nossos grupos de cozinha. Então, assim, na realidade, a gente tem muita coisa em comum. As nossas famílias se adoram. A menina dela é estudante de medicina, que foi o que eu mostrei a foto do sonho. E meu menino também, eles entraram praticamente na mesma época. Então, assim, a jornada até chegar onde você quer é muito importante. Muitas vezes a gente fica pensando só no produto final. A gente vai chegar lá e pode ser que quando você chegue lá, você veja que não é aquilo que vai lhe dar prazer, mas o que você construiu até você chegar lá, com quem você construiu até você chegar lá o seu caminho. Então, eu acho que hoje a gente tem que valorizar muito. Eu acho que a pandemia veio também para as pessoas valorizarem muito a presença do outro, né? E Beth, uma coisa para a gente, né, tentar finalizar, que a gente já, né, entrou um pouco atrasado e a gente já está um tempo, acho que estendido aí do que a gente programou. Mas o que eu queria... Tá me ouvindo? Ô, Adri. O que eu queria dizer, Betinha, assim, que eu acho muito importante do teu percurso, como a Ana disse, a parte técnica, né, de que você do seu percurso aí, do que você investiu, você falou do investimento, da mentoria, mas assim, o despertar para você estar investindo. Então, assim, você me disse uma coisa há um tempo atrás com relação à tomada de decisão dessa mudança, né? Tem a ver com que você não tem não é que você não tinha uma indecisão, como a Ana traz, mas assim, eu acho que a riqueza de que você não começou do zero ali para empreender. E que, além de tudo, eu que lhe conheço, você investiu mais do que simplesmente a questão técnica. E você investiu para a vida. E aí eu fecho assim, com o propósito de vida. Né? Quando você fala de como é a sua clínica, aquele vídeo que você colocou, curtinho, mas é um vídeo que traz muito isso, né? Do seu investimento depois disso. Eu acho que a gente da Orienta está sempre visualizando esse período que as pessoas passam de transição, e a sua foi de uma maneira muito leve, muito rica e muito boa. Eu acho que é uma experiência excelente para a gente dividir, por isso, porque foi muito leve, sabe? Eu acho que é importante as pessoas escutarem e acreditarem que é possível, ou através de uma ajuda, de uma orientação profissional, ou através, né, da sua sócia que você se juntou e foi atrás, porque eu acho que foi isso, né? Mas aí... Uma consultoria, na verdade, né? Uma mentoria empresarial. Que foi depois da ideia, né? Foi depois da ideia. Foi em 2018 mentoria. Esse percurso, né? Porque carreira é percurso, é via, é estrada. Essa ideia de que seguir nessa estrada, você até falou do seu mentor, né? Na sua trajetória de formação acadêmica, teve uma pessoa que você citou, um médico. Então, essa ideia da mentoria, essa ideia de ter quais são os conceitos que nos regem, quais são os valores que nos regem, quais são as buscas que a gente precisa fazer. Eu acho que a sua fala, ela traz muito o que a Meg Jay fala em relação à essência, buscar a essência, né? Primeiro, construir esse capital. A Meg Jay fala da construção do capital de identidade, e uma outra coisa que eu compartilhei, que é buscar a essência na impermanência. A gente vive
Nesse mundo impermanente, a gente hoje não está podendo nem fazer projetos de curto prazo em função da privação que a gente está da nossa liberdade, né, da necessidade de uma maior proteção à nossa saúde nesse momento, à nossa existência, né? A gente não pode nem fazer um projeto de curto prazo nesse momento, mas a gente não pode se desconectar da nossa essência, né? E daquilo que realmente... E eu acho que até para fazer as adaptações e as reconstruções que muita gente aqui, que está inclusive nessa sala, está vivendo essa necessidade, vamos fazer adaptações do nosso trabalho, a gente não pode se distanciar dessa essência, porque está tudo... Essa palavra agora está na moda, que é reinventar, mas não vamos reinventar sem consistência, sem raízes, né? Sem mentoria, porque isso, tem que se fundamentar, né? Muitos riscos de descaminhos. Então, a minha grande preocupação em promover um espaço como esse, já que a gente estava abrindo para tanta gente jovem que está vivendo transições, o mundo está em transição, né? Nós que já temos uma boa jornada nessa vida, eu com 30 anos de formada, você já bem perto disso, a gente sabe que essa reconstrução ela é permanente e que a gente às vezes é assolado por um elemento surpresa como esse, mas todos os passos dados precisam de muita conexão com essa essência, né, Beth? Exato. Eu acho que isso é a alma de tudo, né? Oi? É a alma de tudo. É a alma de tudo, exatamente. O quanto a gente tem que ser, inclusive, cuidadoso nesse momento para não reinventar sem a consistência. Agora, eu acho que a gente também precisa ousar e correr o risco de criar algumas coisas. E também o dar errado, ou precisar dar alguns passos para trás, desde que seja com consistência, né? Com o respeito, com a ética, não significa fracasso. Pode ser um elemento, pode ser fenômeno dessa trajetória que vai ser considerado como referência. Isso. Né? Muita gente começa, hoje, faz o caminho assim. Vamos... Tem não, pergunta só se alguém quiser abrir, né, para perguntar. A Marina que comentou, né, excelente aula, parabéns a todos. Jorge, meu primo, parabéns à Orienta, tema super interessante, obrigada pela presença. Eu acho que é isso. Beth, muito obrigada, né? Ana, você quer... Justamente a você, Beth, pela parceria e pela presença, iluminando a noite de hoje com essa belíssima trajetória. Tá? Um beijo grande para vocês. Muito obrigada a todos vocês pela participação, obrigada a Brava Comunicação pela assessoria, Lucas, pela né? criação de estratégias nesse evento. E vamos seguir adiante com saúde, fé, esperança e conexão com os nossos sonhos e projetos para que eles se tornem realidade com consistência. Isso, e a gente, enquanto Orienta, estamos à disposição de vocês. Quem precisar, é só entrar em contato pelo Instagram. Beth também, né? Pelo Instagram dela, né? O Instagram Orienta Escolha Profissional, ok? Um grande beijo, boa noite para todos. Abraços, Betinha, obrigada. Tchau.